A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez trazemos uma palavra para partilhar contigo. Do outro lado, esperamos que o Espírito Santo possa te ajudar a compreender aquilo que em palavra trazemos então para partilhar contigo. Que Deus se digne em deixar o teu espírito pronto para aprender, para reter conhecimento e sabedoria da palavra que trazemos para partilhar contigo no dia de hoje. Hoje nós queremos falar sobre a oração em língua. A oração em língua é um diálogo, é uma comunicação criptografada entre o crente e Deus. O livro de Daniel não exclusivamente fala da oração em línguas, mas durante o momento que eu estava a meditar nesta palavra de Daniel, durante o momento que eu estava a meditar nesse texto, eu compreendi que o príncipe da Pérsia, ele interceptou a comunicação entre Daniel e Deus. E assim, ele ficou atento, esperando que quando Deus respondesse a Daniel, ele poderia interceptar essa resposta e impedir que Daniel fosse respondido. Porque uma vez que Daniel fosse respondido, o povo de Israel seria vitorioso ou teria nas suas mãos a resposta de como se livrar daquilo que vinha. Como é que isso poderá se encaixar dentro do nosso tema, que é o dom da oração em língua ou a oração em língua? Quando nós oramos, podemos compreender que a língua que nós usamos para orar pode ser interceptada por demônios, podem ser interceptadas por príncipes do inimigo, podem ser interceptadas por príncipes da Pérsia. Amém? Então, quando a nossa oração é interceptada, nós precisamos usar um canal. E este canal tem de ser tão seguro a ponto de que ou o inimigo não intercepte, ou se interceptar, não consiga compreender nada. A Bíblia diz que no livro de Atos, quando Deus derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus chega no dia de Pentecostes, eles oravam em línguas estranhas, mas essas línguas que eles oravam, eu consigo entender que eram línguas que ligavam apenas o crente e Deus. E todas aquelas outras pessoas que estavam aí ao redor, eles ouviam as orações, ouviam aquilo que os discípulos de Jesus falavam, só que ouviam nas suas próprias línguas, porque o Espírito o concedia. Ou seja, o Espírito concedia aos discípulos o poder, o dom da oração em língua, enquanto as outras pessoas concedia a eles o dom ou a capacidade de ouvirem aquelas orações em suas próprias línguas. Quando posso começar a orar em línguas? Essa é uma questão que todo mundo quer saber a resposta. Quando devo eu começar a orar em línguas? Primeiro, a oração em língua é um dom. A Bíblia está a dizer no dia de Pentecoste, eles oraram em língua, falavam em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo os concedia. A oração em língua é um dom, e por ser um dom, é o próprio Espírito Santo quem concede. A oração em língua não é um sinal de que a pessoa tem um alto relacionamento com Deus, ou a pessoa é mais santa do que os outros. Não. A oração em línguas é um dom, é o Espírito Santo que dá, como todo e qualquer outro dom. Mas ainda para Paulo, o dom da oração em língua chega a ser inferior ao dom de profetizar. Por quê? Porque quem profetiza, ele edifica não só a si mesmo, como também aos outros. Mas quem ora em língua apenas edifica a si mesmo. Sendo a oração em línguas um dom, então o crente deve buscar esse dom diretamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos concede esse dom de orar em língua. Não é que todo mundo, todo crente vai orar em língua. Não é verdade. Existem crentes que não vão orar em língua e mesmo assim ainda terão um relacionamento com Deus. Por quê? Porque é um dom. Mas é de caráter obrigatório e importante que todo crente, todo nascido em Cristo, busca orar em língua. Por quê? Porque quando se ora em língua, tem uma comunicação, tem uma edificação pessoal entre o crente e Deus, exclusiva. É aquilo que eu venho trazer na história que eu mencionei, a história de Daniel. A história de Daniel nos mostra que
quando nós nos comunicamos com Deus, é possível que existem espíritos ao nosso redor que ouvem a nossa comunicação, interceptam ela e podem causar distúrbios nela, podem querer destruir quando nós estivermos a receber a resposta das nossas orações, assim como aconteceu com Daniel. Mas se nós orarmos em língua, ainda que os espíritos ao lado ouçam as nossas orações em língua, não poderão interceptar, não poderão quebrar, não poderão intervir, não poderão interceptar por falta de entendimento. Assim, queria realçar que a oração em língua é uma comunicação segura entre o crente e Deus. A pergunta é: onde posso orar em língua? Primeiro, a oração em língua, por ser uma oração entre o crente e Deus, é de mais importante se fazer você e Deus. Por exemplo, estamos num momento de adoração e cada um vai adorar o seu Deus da maneira que pode, da maneira que sabe, de maneira individual. É permitido a oração em língua. Eu estou a louvar ao meu Deus em casa ou qualquer outro lugar. Estou a louvar eu de forma individual. É normal, é propício que eu adore ou louve em línguas. Eu estou no meu quarto em oração particular. Eu e meu Deus, mais ninguém. Apenas eu e meu Deus. Eu tenho toda a liberdade de orar em línguas. Onde eu não devo orar em línguas? Você está a dirigir uma oração. Está a dirigir uma oração para muita gente. E você está a orar em língua. Não é propício. Estou a dizer, quando você estiver a dirigir a oração, dá o sujeito de oração na língua que as pessoas percebem, na língua que você fala. E quando você estiver a orar pessoalmente, aí sim você pode orar em línguas. Mas enquanto estiveres a passar ao sujeito de oração, a mensagem para as pessoas em oração, é necessário que se passe na língua que você e as outras pessoas compreendam. A não ser que no meio de vocês existe alguém que tenha o dom de descodificar, tenha o dom de trazer essas tuas palavras em língua, nos termos ou em línguas que nós entendemos ou que todo mundo entenda. Depois, quando não orar em língua também? Pregação. A pessoa está a pregar e fala em línguas. Se não tiver ninguém no nosso meio que descodifica, é desnecessário você pregar em línguas. Por quê? Porque a pregação está dentro da profecia. Você está nos edificar. E quando você tenta, dentro da edificação coletiva, trazer palavras em línguas, então não vai haver edificação, porque nem todos vão poder compreender. E naquele momento da mensagem é para que todos possam compreender o máximo possível. Quando eu estou a orar em língua, eu não consigo mais parar. Mentira. Todo mundo que ora em língua verdadeiramente pode parar. E o facto de você orar em línguas não significa dizer que você é uma pessoa salva. Não. Orar em língua é comunicação com Deus. Nem todo mundo que ora em língua é um verdadeiro crente ou um verdadeiro adorador. Não. Mas todo verdadeiro adorador deve buscar o dom da oração em língua. Lembre-se, a oração em língua é uma ferramenta de edificação pessoal. É uma ferramenta de comunicação entre o crente e Deus. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha de orar em língua. Ainda que as outras pessoas, outros crentes, banalizam, negligenciem ou se sintam, tentam te ofender ou te desqualificar pela oração em língua. Lembre-se que é uma comunicação entre você e Deus. É um instrumento de edificação entre você e seu Deus. Que Deus te abençoe. Deixa as tuas dúvidas aqui nos comentários e vamos procurar responder de acordo à vontade do Senhor. Passe bem.